Lori desapareceu no dia 19 de julho de 2004 e o seu marido ficou desesperado. Ele até chegou a surtar por causa disso. Mas depois de começar a investigação, a polícia descobriu que ele mentia muitas coisas sobre a sua vida e ninguém conhecia ele de verdade. 2 semanas depois, ele confessou que tirou a vida de Lori. Mas antes de irmos ao caso, já deixa o like agora no início do vídeo para não se esquecer. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram, @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouco sobre o meu dia a dia e os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Harold Soares e Thelma Soares se conheceram enquanto ambos serviam como missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Harold era nacional de Piracicaba, interior de São Paulo. O casal se mudou para Fullerton, na Califórnia, e se casaram e tiveram um filho chamado Paul. Lori Kay Soares nasceu no dia 31 de dezembro de 1976. Sua mãe era uma menina adolescente que a colocou para adoção assim que ela nasceu. Ela foi rapidamente adotada pelo casal, que se sentiu muito abençoado por ter tido a oportunidade de trazer Lori para sua família. Eles inclusive chamavam ela de filhinha, em português mesmo, e era basicamente um apelido que eles usavam. Lori era uma menina muito feliz, extrovertida e gentil. Ela até chegou a ser escolhida como presidente de classe porque seus colegas gostavam e confiavam muito nela. O relacionamento entre Thelma e Harold não estava mais dando certo, então o casal decidiu se separar. Harold continuou na Califórnia com Paul e Thelma se mudou com Lori para Warren, em Utah, no ano de 1988. Warren ficava a cerca de 45 minutos ao sul de Salt Lake City, e lá elas conseguiriam frequentar e ficar mais perto da comunidade da igreja, já que a família no geral eram mormons devotos. Lori conheceu Mark Hacking durante o ensino médio. Ele era um garoto educado, respeitoso e tinha um coração enorme. Ele era filho de uma enfermeira e um pediatra muito bem-sucedido e respeitado na comunidade. Ele tinha mais 6 irmãos, sendo que ele era um dos mais novos. Lori e Mark estavam muito apaixonados, e essa paixão se transformou em amor, e eles já sabiam, antes mesmo de terminar o ensino médio, que eles queriam se casar e formar uma família tradicional mormon. A mãe de Lori amava Mark. Ela chegou a falar numa entrevista que eles jogavam palavra cruzada juntos e que ele sempre se oferecia para consertar alguma coisa na casa quando precisava, e ele também sempre costumava a participar da decoração de Natal. Quando o relacionamento do casal foi ficando mais sério, ele chegou a pedir formalmente para Thelma a mão de Lori em casamento. Então aqui a gente pode perceber que para Thelma, Mark era o genro que ela pediu a Deus. Lori e Mark se casaram no dia 7 de agosto de 1999. O casal era visto como um modelo a ser seguido. Eles eram ativos na comunidade e na igreja, além de trabalharem muito. Mark trabalhava como enfermeiro na unidade psiquiátrica do Hospital Infantil Universitário, enquanto estava terminando a sua graduação em psicologia na Universidade de Utah, e Lori trabalhava como assistente comercial da Bolsa de Valores. No ano de 2004, o casal estava esperando o primeiro filho, e eles planejavam se mudar para Carolina do Norte para Mark poder cursar a faculdade de medicina. Então o casal começou a empacotar as coisas para a mudança, e Lori já havia avisado o pessoal do trabalho e o casal estava pronto para começar um novo capítulo. Na noite do dia 18 de julho, o casal foi para uma loja de conveniência que ficava perto do apartamento deles, e essa foi a última vez que eles foram vistos juntos. Por volta das 10 da manhã do dia seguinte, Mark ligou para o escritório de Lori e o colega dela, Brandon Roger, atendeu e disse que Lori ainda não havia chegado no trabalho. E isso não era comum, porque o trabalho começava às 7 da manhã e Lori nunca se atrasava. Lori sempre acordava às 5:30 da manhã para fazer a sua corrida matinal no parque Memory Grove, que ficava perto de seu trabalho. A situação estava tão estranha que Brandon passou o telefone para o superior de Lori, que mandou Mark ligar imediatamente para a polícia. Então Mark ligou para a polícia por volta de 10:07 da manhã.
E logo depois de ligar para a polícia, ele ligou para alguns amigos de Lori, perguntando se eles sabiam do paradeiro dela. Por volta de 10h40, Mark ligou para Thelma e disse que Lori havia saído para correr cedo e não tinha voltado para casa e também não estava no trabalho. Ela então perguntou se Mark já havia ligado para a polícia. Ele respondeu que sim, mas que a polícia não faria nada porque Lori era adulta e não haviam se passado 24 horas. Gente, realmente tem alguns policiais que falam que precisa esperar 24 horas para começar a procurar por uma pessoa. Mas isso não existe, não está escrito em lugar nenhum. Então eles precisam começar a procurar. Até porque já existem estatísticas de que as primeiras 48 horas são as mais importantes. Então, se uma pessoa não está nos lugares que ela costuma estar, nunca mais foi vista por ninguém, não tem essa de esperar 24 horas. Agora, voltando ao caso, Thelma entrou em seu carro e foi direto para o apartamento do casal e depois eles foram até a polícia. Lá os policiais conversaram com os dois, pegaram fotos de Lori e também peças de roupas para que os cães pudessem farejar. Mark estava desolado, ele chorava muito e foi acolhido por Thelma, que disse que ia dar tudo certo e eles encontrariam Lori. Então Mark, Thelma e algumas pessoas começaram a ajudar nas buscas. O carro de Lori foi encontrado no estacionamento do Parque Memory Grove, sem sinais de sangue ou arrombamento. Normalmente, em casos assim, o marido é considerado como um dos principais suspeitos. Então os policiais chamaram Thelma para conversar, para saber um pouco mais sobre Mark e também sobre o relacionamento do casal. Thelma foi firme ao alegar que Mark não tinha nada a ver com aquilo, porque ele era um homem muito amoroso com todos e principalmente com Lori. Ela acreditava que Lori poderia ter se machucado durante a corrida, quebrado a perna ou até estar presa em um canyon. E nesse momento, Thelma não sabia que Lori estava grávida, porque era tão recente que eles não tinham contado para os familiares nem para amigos próximos. Então ela ficou sabendo durante as buscas. As buscas não estavam levando a lugar nenhum e os policiais não estavam conseguindo encontrar pistas do paradeiro de Lori, então eles começaram a ficar apreensivos. Nas primeiras horas da manhã do dia 20 de julho, os policiais foram chamados para atender uma ocorrência de perturbação, porque um homem de 28 anos estava andando pelo estacionamento de um hotel usando apenas uma sandália. Ele estava sem nenhuma roupa. Enquanto isso, ele ficava gritando. Os policiais encaminharam ele para a emergência de um hospital psiquiátrico. Esse homem era Mark. Ele não tinha históricos de tratamento psiquiátrico. Inclusive, seus pais ficaram surpresos com aquilo. Será que ele se sentiu culpado pelo desaparecimento de sua esposa grávida por não ter ido correr com ela na manhã do dia 19? Talvez. Todos começaram a ficar preocupados com Mark, então a sua família e a família de Lori se uniram para apoiá-lo a aguentar tudo aquilo pelo que ele estava passando. Enquanto isso, a comunidade se uniu nas buscas por Lori. Eram mais de 1.200 voluntários. Na quarta-feira, no dia 21 de julho, a polícia ia dar uma coletiva de imprensa, mas antes disso, eles chamaram Thelma para conversar. Desde o início do caso, os policiais descobriram que Mark não era aquilo que ele dizia ser. Mark contou a Lori e sua família que se formou com louvor em psicologia pela Universidade de Utah. Ele também lhes disse que havia sido aceito na Faculdade de Medicina da Carolina do Norte, e é por isso que ele e Lori estavam se preparando para se mudar para lá. Mark nunca recebeu diploma de bacharel em psicologia e nunca foi aceito na Faculdade de Medicina. Inclusive, no dia da formatura da turma de psicologia, ele fingiu que estava doente e precisou ficar de repouso. Então ele perdeu a formatura e teria pegado o diploma depois. E assim ele conseguiu continuar mentindo para sua família e para Lori. Ele inventou toda essa mentira porque os seus pais eram bem-sucedidos e todos os seus irmãos também. E além disso, Lori tinha uma carreira muito louvável. A família de Lori ficou sem chão ao descobrir as mentiras, mas eles não deixaram isso atrapalhar as buscas por sua filha. Algumas pessoas que estavam ajudando nas buscas começaram a pensar se Mark era capaz de mentir sobre a sua graduação. Será que ele também não estaria mentindo sobre o paradeiro de Lori?
Mas o fato é que as evidências contra Mark estavam começando a crescer lentamente e a polícia não acreditava mais na inocência dele. E durante a investigação no apartamento do casal, a polícia descobriu que não estava lidando com um desaparecimento, mas sim com um homicídio. Eles encontraram recibos de roupas de cama e colchão novos, uma faca ensanguentada na gaveta da cabeceira do quarto do casal, pedaços de carpete, roupas e uma carta encontrada em um depósito que supostamente teria sido escrita por Lori. Na carta, Lori dizia: "Eu odeio sair do trabalho e voltar para casa porque dói estar em casa, na nossa casa. Não consigo imaginar uma vida com você se as coisas não mudarem. Eu tenho alguém com quem não quero passar o resto da minha vida, a menos que sejam feitas alterações." Além disso, eles encontraram uma mecha de cabelo preto do lado de fora de um posto de gasolina que ficava perto do hospital onde Mark trabalhava. E eles pegaram imagens de câmera de segurança de um hospital, uma igreja mórmon localizada perto do parque onde ela supostamente desapareceu e de uma loja de conveniência. A polícia também descobriu que entre 9h45 e 10h23 da manhã, horário que Mark disse que estava no parque procurando Lori e também ligando para os amigos dela para descobrir o seu paradeiro, na verdade, ele estava em uma loja comprando colchão novo. Uma outra coisa que a polícia também percebeu é que o banco do carro de Lori estava muito para trás e os espelhos estavam ajustados para comportar alguém muito mais alto que ela. Ou seja, alguém como Mark. E não fazia sentido nenhum ela dirigir o carro daquele jeito. E os policiais também encontraram no apartamento do casal a chave do carro de Lori. Se Lori usou o carro para ir até o parque para correr e desapareceu, a chave teria que ter desaparecido junto. A família de Lori já estava se preparando para o pior, mas eles queriam encontrá-la, nem que fosse morta, para poder fazer um enterro digno para ela. Menos de uma semana depois do desaparecimento de Lori, a polícia reuniu evidências que apontavam para a possibilidade de Mark tê-la assassinado na madrugada do dia 19, e em algum momento das primeiras horas da manhã daquele dia, ele se livrou de seu corpo em algum lugar desconhecido. As suspeitas dos investigadores foram confirmadas em 25 de julho de 2004, quando eles receberam informações de Scott e Lance Hacking, que afirmaram que seu irmão, Mark, fez uma confissão surpreendente. No dia anterior, os dois foram até a enfermaria do hospital psiquiátrico onde Mark estava internado, e eles imploraram para que Mark contasse o que aconteceu com Lori. Depois eles foram embora e deixaram Mark refletir por um tempo. Então eles voltaram para a enfermaria do hospital naquela mesma noite e Mark confessou que havia tirado a vida de Lori. E tudo começou 3 dias antes do desaparecimento, no dia 16 de julho, quando Lori ligou para a Universidade de Medicina da Carolina do Norte para perguntar a respeito do financiamento estudantil, e foi aí que ela descobriu que seu marido não estava matriculado. Alguns colegas de trabalho que estavam perto de Lori durante a ligação perceberam que ela ficou visivelmente chateada, e quando ela desligou o telefone, ela começou a chorar. E naquele dia, ela foi mais cedo para casa. Quando foi confrontado, Mark deu a desculpa de que não tinha se inscrito porque o computador estava com problema. Aparentemente, Lori acreditou, porque naquela mesma noite, o casal foi para uma festa na casa de campo do supervisor de Lori, e eles pareciam estar se dando bem. Mas a mentira veio à tona mais uma vez na noite do dia 18 de julho, num domingo, quando Mark contou para Lori que ele havia mentido sobre a sua educação e sobre os seus planos para o futuro. E é claro que isso causou uma grande discussão entre o casal. Depois da briga, Lori foi para o seu quarto dormir e Mark ficou deitado na sala jogando Nintendo. Depois ele foi empacotar algumas coisas e durante esse tempo ali mexendo nas caixas, ele teria encontrado o seu revólver calibre 22 e ele resolveu pegar o revólver e ir até o quarto e atirar na cabeça de Lori. Mark disse para os seus irmãos que depois de atirar nela, ele pegou a faca, cortou a parte de cima do colchão e pegou os lençóis que estavam encharcados de sangue e começou a colocar tudo em sacos de lixo, inclusive o corpo de Lori. E depois ele descartou tudo em lixeiras diferentes que ele sabia que seriam esvaziadas. Um detalhe é que os policiais já tinham as imagens da câmera de segurança e eles viram Mark levando algo muito grande para descartar na lixeira. Só que quando eles chegaram para ver o que era, a lixeira já havia sido esvaziada.
Depois dessas descobertas, ficou claro que o surto que Mark teve no estacionamento do hotel era mentira. Ele fez isso para tentar convencer todo mundo de que ele estava sofrendo muito pelo desaparecimento de sua esposa, quando na verdade ele já sabia que ela estava morta. E além disso, ele fingiu esse surto já pensando na possibilidade de ir a julgamento e usar isso como desculpa. Então foi tudo milimetricamente calculado. Quando os investigadores perceberam que a história que Mark contou para os irmãos dele batiam com todas as evidências, as autoridades organizaram uma busca no aterro sanitário de Salt Lake City e cães farejadores de cadáver também foram utilizados nas buscas. Foram cerca de 38 voluntários entre policiais, bombeiros e agentes da segurança pública. Eles passavam em média 11 horas por dia, 4 dias por semana, revirando o aterro. A tarefa não estava fácil e demoraria mais do que o previsto. 5.000 toneladas de lixo compactado foram separados para a busca do corpo de Lori e a chance de ser encontrado era quase zero. Mas os voluntários estavam muito empenhados e deram tudo de si para que o corpo de Lori fosse entregue para sua família. No dia 2 de agosto de 2004, Mark Hacking, que estava com 29 anos, foi preso e um tempo depois foi acusado de assassinato em primeiro grau de sua esposa. Os restos mortais de Lori foram parcialmente encontrados no dia 1º de outubro. E infelizmente, o médico legista não conseguiu comprovar se Lori estava grávida devido ao estado do corpo. Além disso, eles não conseguiram encontrar o rifle que foi utilizado por Mark. Lori Hacking foi enterrada no dia 4 de outubro de 2004. Sua lápide original foi substituída para remover o sobrenome Hacking e eles adicionaram o filhinha, que era como os pais dela costumavam chamá-la. Mark Hacking fez um acordo com a promotoria e se declarou culpado das acusações no dia 15 de abril de 2005. Em troca disso, os promotores retiraram outras acusações. E no dia 6 de junho de 2005, ele foi condenado a um mínimo de 6 anos de prisão. Lá em Utah, as penas de prisão são indeterminadas. Eles apenas fixam o prazo mínimo e o prazo máximo. Então, ele deverá cumprir o prazo mínimo, a menos que o Conselho de Perdões o libere antes. Mas em junho de 2005, o Conselho de Perdões de Utah declarou que Mark Hacking deverá cumprir um mínimo de 30 anos de prisão, ou seja, até o ano de 2035, mas enfatizou que isso não era garantia que ele conseguiria liberdade após esse tempo, porque muitas coisas deveriam ser levadas em conta, como o fato dele ter encoberto o assassinato e se desfazer do corpo e alegar que ela estava desaparecida. Ao ouvir essa notícia, a mãe de Lori deu a seguinte declaração: "Embora seja um terrível desperdício de sua vida, a decisão tira um grande fardo de minha mente e de meu coração. O mínimo de 6 anos imposto por lei é um insulto, não apenas para Lori e o bebê, mas também para mim e minha família. Agradeço aos membros do Conselho Estadual de Perdões e Liberdade Condicional por sua diligência e senso de justiça ao lidar com este caso trágico." Uma coisa bizarra é que em junho de 2006, funcionários penitenciários de Utah descobriram que Mark vendia itens pessoais, incluindo autógrafos, desenhos à mão, vários formulários de prisão e revistas em um site online chamado Murder Action. E mais tarde, as autoridades anunciaram que Mark concordou em parar de vender itens online. Gente, é uma falta de senso total as pessoas tornarem criminosos famosos. Isso é um absurdo e eu nem sei o que pensar dessas pessoas. Bom, eu me despeço por aqui. Deixa nos comentários se você já conhecia esse caso. Se eu deixei alguma informação de fora ou cometi algum equívoco, deixe nos comentários também. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!